Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro, eu quero agradecer vocês por estarem com a gente aqui no domingo, né? Dedicar um pouquinho do tempo de vocês para conhecer essa ferramenta nova, para ouvir o que a gente tem para dizer. Então, eu valorizo bastante isso. Quero agradecer vocês em primeira mão e dizer que vocês também estão aí à frente, né, de uma boa parte das pessoas, porque estão se propondo a aprender uma ferramenta, a trazer essa novidade para o atendimento de vocês, né? O que a gente vai mostrar aqui, o Marcos vai, daqui a pouquinho, já vai mostrar para vocês todas as funcionalidades, como que funciona o aplicativo, da onde ele veio e tudo mais. Mas eu acho importante eu contextualizar um pouquinho para vocês, porque essa ideia ela surgiu muito de uma necessidade de algo que eu vejo no meu dia a dia, né? Eu sempre tive o hábito de anotar, a Mari está aqui, a Mari trabalha comigo há anos, né? Trabalhou comigo lá desde o início da Amigo Fiel, então ela sabe que é verdade o que eu estou falando, né? A gente anotava no papel as coisas, né? Então eu tenho até hoje aqui ainda caixas com fichas de clientes em que a gente anotava tudo que a gente fazia já desde lá do começo, lá 16 anos atrás. Só que eu não vejo os treinadores com hábito, muitas vezes, de fazer isso. E eu percebo que isso é um erro enorme, porque a gente deixa de ter acesso a dados muito importantes e a percepções muito importantes dos nossos atendimentos e que fazem diferença depois no resultado final, na qualidade daquilo que a gente entrega, na percepção, né, do andamento, do resultado, porque se a gente não anota, se a gente não mensura, a gente não tem como saber se, de fato, os nossos alunos estão evoluindo, né? Ou se simplesmente é uma percepção momentânea, que ela pode ser baseada numa emoção, ela pode ser baseada até no estado do teu dia, né? Se você teve um dia bom, você vai perceber de uma forma, se você teve um dia estressante, você vai perceber de outra forma. Né? O teu próprio cliente, né? Ele não tem como mensurar isso. Então, num dia em que ele está bastante corrido, em que ele está com dificuldades emocionais, ali um pouco frustrado com o comportamento do cachorro, ele vai ter a percepção de que o treinamento não está funcionando nada, e isso vai se traduzir em cobrança em cima do treinador, né? Olha, eu não está melhorando nada, meu cachorro isso, que aquilo outro, né? Ou o gato, né? E tendo esses dados na mão, tendo essa conexão entre o cliente e o treinador, né, uma conversa clara, onde você tem ali atividades, onde você tem como mensurar esses resultados, a gente tem dados na mão. E aí, com dados, não tem argumentação, porque você tem como ver o resultado de fato, né? Você tem como dizer, olha, estava dessa forma e agora está assim, né? A gente está evoluindo, eu tenho anotado, na aula tal aconteceu isso. Porque a gente não tem como confiar na memória, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu atendo uma média aí de 20 e poucas casas por semana, e eu atendo menos do que a média, eu acredito, porque hoje eu já atendi muito mais, né? E a gente não tem como lembrar de tudo o que foi conversado, lembrar de tudo o que aconteceu em cada caso, né? Às vezes a gente tem alunos que usam medicação, né, que tem um trabalho em conjunto com o veterinário comportamental. Como é que a gente vai mensurar esse trabalho? Como é que a gente vai lembrar de informações importantes se a gente não anota? Mas eu entendo que para nós que estamos na rua, que a gente está todo dia indo de casa em casa, tem pouco tempo, né, entre um lugar e outro, e normalmente esse tempo ele é dedicado em deslocamento, pode ficar bem difícil fazer esse tipo de anotação, porque você tem que chegar em casa para colocar isso no computador, ou você tem que ficar andando com um caderno ali, ou anota em bloco de notas do celular, e essas anotações ficam dispersas ali, de uma forma que fica desorganizada, e depois você não consegue cruzar essas informações. Então, foi dessa necessidade, foi desse pensamento que eu e o Marcos ali, durante os nossos atendimentos, né, que o Marcos foi meu aluno com o Loki, o cachorrinho dele, que a gente chegou a essa solução, né? É algo que eu já percebi uma necessidade há bastante tempo, mas não sabia como colocar em prática, não sabia como aplicar, e nessas conversas a gente criou uma solução para vocês. E que vai tornar o trabalho do treinador algo muito mais científico, algo muito mais pautado em resultado, em dados, né, do que simplesmente achismo e percepção momentânea. Então, eu gostaria muito que vocês levassem em consideração o que vocês vão ouvir aqui hoje. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. E a gente vai falar também sobre os próximos passos, né? O que a gente tem em mente, porque tudo que a gente está trazendo aqui agora levou 2 anos praticamente para a gente desenvolver juntos, né? Eu deixei o Marcos quase doido, coitado, tanto de coisa que eu trazia para ele, não, vamos fazer assim, não, isso aqui tem que ser desse jeito. E
E agora a gente tem algo para trazer para vocês, mas não para aí, né? A gente está ainda, tem outras etapas que a gente está planejando para trazer muito mais funcionalidades que vão tornar esse aplicativo muito mais amplo. Então, agora com você, Marcos, eu vou deixar você mostrar aí o app por dentro para o pessoal. E dúvidas, gente, se vocês tiverem, podem perguntar, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado, velho, pela apresentação. E, bom, a Veri você já conhece, né? Dispensa apresentações, mas eu sou novo por aqui. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e me apresentar e apresentar o Logify. Só compartilhar a tela. Tudo ok? Para visualizar o slide? Estou vendo a tua tela, Marcos, a tela que está preta ali. Ah, Agora está aparecendo a reunião. uhum. É só acertar aqui. Veja se não é a aba, às vezes é a aba de compartilhamento, Uhum. que ele deve Eu estar acho. compartilhado a janela. Agora foi? Aí, agora sim. Uhum. Pronto, perfeito. Então, para começar, esse é o Logify, né? Então, é a tela inicial do aplicativo e a gente trata ele como o seu novo copiloto, porque a ideia do Logify não é ser como, infelizmente, hoje o mercado trata a inteligência artificial como um substituto do trabalho das outras pessoas, né? Mas eu, a Veri, e as pessoas que usam IA no seu dia a dia para de fato ajudar no trabalho, vê justamente como isso, como uma ferramenta para auxiliar e tirar as tarefas chatas que acabam mais atrapalhando do que ajudando no nosso dia a dia. Então, a gente vê o Logify com o uso da inteligência artificial como um ajudante do seu trabalho, não como um substituto. Então, já para deixar isso bem claro desde o começo. Mas antes de falar sobre ele, apresentar os recursos para vocês, eu preciso me apresentar e apresentar o meu melhor amigo Loki. Então, nós dois aqui nessa foto. Ele está aqui, nesse momento, aqui embaixo, dormindo, não vou acordá-lo, mas eu trouxe até uns petisquinhos. Vamos ver se no final ele acorda e eu mostro ele aqui para vocês. Então, um pouco sobre mim. Eu hoje trabalho em 3 projetos, né? O JStack é uma escola de programação, então desenvolvo lá também, trabalho com a parte de conteúdo. A Cost, que é uma empresa mais voltada para o ramo público, que eu também desenvolvi o sistema. E o Logify, né, que é esse projeto que a gente está conversando aqui. Então, algumas curiosidades, eu estudo programação desde os 12 anos, desde novinho, e também desde novo eu amo cachorros. Então, desde pequenininho, minha mãe, inclusive, uma história paralela aqui, ela era chamada de menina dos cachorros quando ela era mais jovem. Então, acho que eu acabei herdando esse apelido, inclusive, porque aqui eu moro no interior hoje e eu sempre tô passeando com o Loki e mais uns 3 cachorros junto. E eu sempre quis ter um Beagle, sempre foi meu sonho. Eu desenhava muito, gostava muito de desenhar, e eu sempre desenho os Beagles sem nem saber o que era um Beagle. E o Logify hoje ele é o projeto que mais me representa, não só porque, como o nome já demonstra, ele foi todo baseado no Loki, o ícone do aplicativo, tudo foi inspirado nele, como também ele representa todas essas coisas que eu amo, que são os cachorros, o adestramento em si também foi uma coisa que eu sempre respeitei e que eu fui aprendendo e conhecendo com o tempo, inclusive com a Vera. Então aí nessa foto, inclusive, sou eu trabalhando no Logify de madrugada, foram algumas madrugadas aí trabalhando no projeto, mas sempre muito feliz e focado em trazer a melhor experiência para vocês. Então, inclusive, agora vamos mostrar um pouquinho do Loki, né? Essa primeira foto, inclusive, foi no dia que eu peguei ele, lá fui conhecer. Eu até falei com meu pai que ele não queria que eu pegasse um cachorro agora, logo quando eu saí do colégio. E aí eu falei para ele, não, vamos lá ver. Ele sabia que se eu fosse ver, eu não ia resistir. Então, foi o que aconteceu. E ele surgiu na minha vida mais ou menos ali em 15 de novembro de 2023. E desde lá, a minha vida não foi mais a mesma. Eu ignorei os avisos que eu vi nos vídeos, o pessoal falando, é um cachorro muito ativo, exige muita brincadeira, só que eu não consegui resistir a tê-lo como meu parceiro aí de vida. E, assim, ele aprontou de tudo em casa. Essa conta, inclusive, das sandálias aí destruídas, ela já deve estar desatualizada, então já deve ter passado de 40. Nesse dia da foto, foi a primeira que ele destruiu, foi no dia que eu peguei ele. Ele prefere muito mais tampas e brinquedos não apropriados do que os roedores que eu compro. Então, tampa de balde, rolo de papel higiênico, cano de PVC.
ele prefere tudo isso, ele enjoa os brinquedos que eu gasto muito dinheiro para comprar para ele. Então ele tem esse perfil bem diferente e me faz correr que nem um maluco pela casa. Então, se vocês estivessem aqui na minha casa durante os dias, você ia ver que eu sou meio piradinho quando eu brinco com ele. Mas enfim, e foi por causa desse comportamento que eu precisei de uma ajudinha para conseguir entender, né, e criar aqui um respeito mútuo entre mim e ele, a gente conviver bem. Tentei sozinho, mas eu procurei um adestrador, no caso uma adestradora, e acabei encontrando a Veri. E foi ali que essas duas coisas começaram a se juntar sem eu perceber. O Loki aprendendo, né, e conseguindo, digamos assim, melhorar o seu comportamento, e eu junto também, né, entendendo como a mente dele funciona. E eu comecei a observar o trabalho da Vera de perto, né, entender como funciona a rotina. Inclusive, eu até contratei uma mentoria com ela de organização de tempo, por causa que tinha esses dois projetos na época, agora tem o Lockify ainda, mas eu assim achava incrível como ela conseguia se organizar numa rotina tão apertada de ir de casa em casa, com a agenda lotada, e aí entre uma visita e outra ainda ter que dar conta de vida pessoal, que é interessante ter, né? E de anotar ainda absolutamente tudo. Então eu senti que eu poderia ajudar nisso e foi há mais ou menos 1 ano e 6 meses que a gente decidiu, eu mandei um áudio para ela e a gente decidiu iniciar o que hoje é o Lockify. Então, a ideia do Lockify, como eu falei, é ser o seu copiloto para fazer a parte chata e demorada. Então, ele te permite fazer o que você faz de melhor, que é treinar os pets. Então, a gente quer, o nosso objetivo, de fato, é te devolver o seu domingo, o seu tempo de lazer e o seu momento de descanso, né? O tempo para ler, enfim. Não acabar passando horas do seu dia, o final de semana, fazendo algo que a gente já consegue, em alguns minutos com o Lockify, te proporcionar, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Vamos conhecer agora o aplicativo. Então, essa foi a apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a tela do app para mostrar os recursos e como vocês podem utilizar, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Vou trazer o app para a tela. E aqui. Tá aparecendo a tela do aplicativo? Assim. Perfeito. Então, essa aqui é a tela inicial do app, né, do Lockify. Ela vai aparecer quando vocês fizerem a parte de criação de conta. É bem simples criar conta. Vocês podem criar tanto pelo web lá no site, né? Então, lockify.app. Vocês vão entrar lá, criar sua conta e baixar o aplicativo nas lojas, tanto para Android quanto para Apple. Então, cria conta. Também tem a opção de você criar utilizando o Google, utilizando a sua conta do iPhone, né? A conta da Apple. Então, tem essas opções para criar e é bem simples e rápido. Vai pedir a confirmação de e-mail e vocês já entram nessa tela, né? Então, eu já criei aqui alguns clientes, algumas coisas para a gente ter de demonstração, mas quando vocês entrarem a primeira vez aqui no aplicativo, vai estar vazio, né, as áreas do aplicativo para vocês fazerem o seu primeiro cadastro. Então, para começar, vocês têm duas opções, né? Antes, inclusive, vocês podem vir aqui no seu perfil, configurar, aqui tem a fotinha do Loki, minha foto. Então, eu já atualizei meu perfil, né? Tem a parte da assinatura, conquistas, que já já eu vou mostrar, a parte de idioma, enfim. Tem várias coisas aqui. Inclusive, já deixar de antemão explicado, a gente tem dentro do aplicativo toda a parte de suporte. Então, vocês podem entrar em contato pelo site, podem enviar um e-mail, que é suporte@lockify.app, ou falar pelo WhatsApp, né? A gente está disponível para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem mandar lá que a gente vai ajudar, tá bom? Então, é isso. Então, voltando aqui para o aplicativo, vocês podem começar a criar os planos de duas formas e é bem simples. Tanto na parte de clientes, que é aqui onde ficam cadastrados os seus clientes e os pets deles, ou você pode vir direto aqui no botão de mais, que é onde registra o plano. Então, aqui tem todas as opções que eu vou explicar já já para vocês. E quando você clicar em uma opção, ele já vai mostrar aqui os seus clientes e vai te permitir adicionar um novo cliente. E ele já abre aqui, então não precisa fazer lá e voltar, né? Você já pode fazer direto na tela de criar o plano. Mas aqui eu vou criar um cliente de teste para mostrar para vocês como funcionam essas opções. Então aqui já está informando, já para deixar explicado, né, para vocês, a conta do cliente será criada através do e-mail informado. Então a gente precisa do e-mail
do cliente, a única informação aqui obrigatória além do nome, porque já é um spoiler do futuro do projeto, né, dos próximos passos que a gente está desenvolvendo, que a ideia é que vocês consigam passar os treinos, os exercícios para os seus clientes, né, para os tutores, para eles fazerem em casa. Então, como isso é um caso que eu trouxe, né, como ideia para a Veri, porque eu senti como tutor essa dificuldade, que é, ela passava exercícios para mim, para fazer com o Loki, né, que ia trabalhado nas sessões, e acontecia de eu esquecer. Então, como é que faz isso? Ou eu perdia um dia, aí já dava uma desmotivada de continuar, aí ele falava, não, velho, vamos adiar para a próxima sessão. Ela bem sabe que eu às vezes adiava para a semana que vem, porque eu isso realmente esquecia de fazer. Então, a ideia é que na próxima fase, que já está começando a ser desenvolvida, a gente tenha um aplicativo, né, uma visão no aplicativo para os tutores, para que vocês consigam passar os exercícios, os tutores vão executar e vocês vão ter todo o feedback. Se ele conseguiu fazer, qual a frequência dele, ele vai ter uma gamificação do lado dele para mostrar qual a frequência ali de uso, né? Então, igual o Duolingo, vocês conhecem, mas que ele mostra lá as ofensivas. Então, poxa, cumpriu 7 dias, ganhou uma medalha, cumpriu 14 dias, ganhou uma medalha. E aí, tanto incentiva ele a executar, como vocês também conseguem ter mais dados para trabalhar, sem precisar ficar perguntando. Aí ele pode dar uma enrolada assim, como já foi no meu caso, dizer, não, é que tive tal compromisso, eu não consegui fazer isso. Vai ter isso documentado para vocês, e junto com o Spotify, com a nossa inteligência artificial, ela vai te dar um feedback, né, um insight ali muito preciso, né? Então, a gente usa as informações para que vocês consigam ter cada vez menos esse trabalho operacional, né? E conseguir ter essas informações muito claras. Então, é por isso que a gente precisa de e-mail, porque logo, logo, hoje eles têm também um acesso web, tá? Então, enquanto a gente não tem essa visão no aplicativo, eles conseguem ver via web, eu vou mostrar já já quais são os pets, vocês conseguem compartilhar o diagnóstico comportamental. Então, todas as informações que vocês colocarem aqui, eles vão ter acesso e vão conseguir, no caso do perfil da conta dele, modificar, né? Só da conta. Então, por isso, a gente precisa do e-mail. Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, um usuário meu aqui. Aí também um caso, não tenho de forma alguma o e-mail do meu cliente. Como é que eu posso fazer para registrar ele aqui? Você pode colocar o seu próprio e-mail e um mais e colocar o nome do cliente. Então, por exemplo, aqui, henrique@gmail.com. E aí esse e-mail ele vai para o seu Gmail, mas o aplicativo consegue identificar que é um e-mail diferente, né? Então ele não dá problema por ser o seu e-mail. Então aqui eu posso colocar um número, telefone, a ocupação, por exemplo, programador, data de nascimento 6/2006. Inclusive, uma pessoa chegou a comentar, não lembro quem foi, sobre essa questão da data de nascimento. A gente já está resolvendo, né? Que para algumas pessoas está aparecendo um dia antes, mas já está em resolução e logo, logo vai estar disponível para vocês. E aqui na parte de endereço também vocês conseguem, caso a pessoa resida no Brasil, colocar o CEP dela. Então, vou colocar o CEP aqui e o sistema já vai preencher aqui para vocês. Então, eu vou aqui adicionar esse cliente. Então, ele já vai aparecer aqui na tela para mim, e ele já vai receber um e-mail com avisando, né, que foi criado o acesso para ele criar, alterar a senha e acessar o painel dele, né, via web, e ter o controle ali dos pets dele, poder cadastrar inclusive os pets, enfim. Então aqui quando você entra no aplicativo, é, perdão, no acesso dele, né? Então, eu acabei de criar aqui o perfil desse cliente. Vocês podem ver aqui, ó, as informações pessoais que vocês cadastraram, a idade, e aqui a data de nascimento que a gente já falou que vai ter a correção, e as informações de registro. E aqui nessa outra seção tem os dados dos pets, né? Esse aqui não tem o pet e eu posso cadastrar aqui. Então, vamos cadastrar o meu, inclusive, o Loki, para mostrar para vocês as informações que a gente tem. Então, vou escolher uma fotinha aqui, tem alguns. Esse aqui é o meu, então não consegui mostrar ele, mas pelo menos no aplicativo vai ter a foto. Aqui as espécies, então cachorro, gato, pássaro, hamster, a gente inclusive vai adicionar alguns outros para vocês. Então, Beagle, macho, data de nascimento. E eu vou me complicar agora porque eu não lembro exatamente qual é a data. Mas eu acho que é 18, ainda não decorei, de agosto de 2024. Perdão, Loki, depois a gente resolve. Um cachorro. Aqui são algumas observações que vocês podem colocar, né? Então, por exemplo,
aqui eu estou cadastrando como um tutor, não sou adestrador, então perdão se as informações não estão condizentes com o que vocês registram, tá? E aqui nas informações médicas, então, por exemplo, se é castrado ou não, qual o período dele, eu acredito que ele está com 15. E aqui as vacinas, então vocês podem registrar as vacinas aqui. Então, vou colocar, por exemplo, essa V10. Deixa eu colocar aqui dia 19 do 10 de 2024. E eu posso vir aqui e adicionar o registro dele. Então, ele vai também enviar foto. A foto de perfil, ela demora um pouquinho para subir, então depois aqui, aí já foi, já atualizou. E aqui tem o perfil dele, né? A página do pet. Então fica a fotinha dele aqui bonitinho, a idade, o gênero, a raça e todas as informações aqui, vacina que a gente cadastrou. E aqui também você consegue, através disso, ver as análises comportamentais, então, inclusive ver o histórico. Então, teve um plano que eu fiz ano passado e agora o tutor voltou para fazer um novo plano de treino. Qual foi a diferença do comportamento? E eu vou explicar que a análise comportamental ela é como se fosse uma foto daquele momento, né? Como se fosse um registro daquele momento, antes da gente fazer o plano para ele ser bem sucedido e resolver as situações que o tutor trouxe. Então, aqui você consegue ter todo esse acompanhamento, todo esse histórico registrado na conta do PET, né? E aqui também os planejamentos. Então, ok, agora a gente já tem o cliente e os pets, e a gente pode registrar nosso primeiro plano de treino, né? Eu trouxe aqui já um texto pré-registrado para um cliente aqui, que é a Juliana Ferreira, que eu já tinha cadastrado, e o pet dela, que é uma Golden, né? Chama Mel. Então, já deixei registrado aqui para a gente acelerar um pouco o processo. Então, eu vou vir aqui em registrar, e aqui eu vou explicar para vocês como funcionam os modos, tá? A gente tem a possibilidade de registrar esse plano utilizando a inteligência artificial ou não. A vantagem da inteligência artificial, e por isso que eu bato na tecla que ela não veio para substituir o adestrador, é que ela vai organizar as informações para você. Então, quando grava um áudio, ela faz a transcrição do áudio, pega o perfil comportamental e categoriza tudo, todas as informações que foram passadas, que seria uma coisa que você teria que fazer na mão ali, né? Como a Veri falou, anotando. Então, ela acelera esse processo. Mas, de novo, o plano que ela vai gerar aqui é uma sugestão, mas que com certeza você vai precisar ainda ajustar uma coisa ou outra, fazer as edições especificamente para aquele cliente, né? Ela só traz um panorama geral, mas o controle está na mão de vocês. Aqui tem a opção de gravar áudio, enviar o áudio do celular, mandar texto, enviar pela Lockr, que é o nosso chat, que eu já vou mostrar também para vocês, e o modo manual, que vocês conseguem criar tudo na mão. Mas, de novo, vai ser um pouco mais trabalhoso, porque são muitas informações e vão ter que ser preenchidas, mas ainda acaba sendo melhor que o papel, porque vai ficar todo o registro documentado aqui, né? Então, vamos criar aqui. Eu vou colocar enviar com texto, porque eu estou gravando aqui a tela, então não tenho como mandar o áudio. E aqui eu vou selecionar a Mel, vou confirmar e vou pegar aqui o texto que eu deixei para gente. Vou copiar aqui, eu vou colar. Então, eu coloquei aqui as informações tentando ficar um pouco bagunçado, até para a gente ver a interpretação. O caso que eu coloquei aqui, perdão de novo, que eu não sou um adestrador, então talvez não esteja o mais condizente possível, mas é de um filhote, né? Então a Mel é jovem e ela quer fazer aqui o processo inicial ali de socialização, de treino para o xixi e cocô, enfim. Então tem esse o contexto desse caso, né? Então eu vou enviar aqui, então é bem simples, cliquei para enviar e ele já vai gerar os perfis comportamentais. E você recebe tudo por e-mail. Então quando ele finalizar, você pode sair aqui, já enviou, pode seguir o seu destino, né? Ir para o seu próximo cliente e fazer outras coisas que a IA, por trás dos panos aqui, ela vai fazer esse processamento e vai te avisar. Pronto, terminei, demora em torno de uns 2, 3 minutos, porque a gente colocou a IA mais que tem recursos de pensar e tal, para gerar um resultado mais fidedigno, mais completo, né, para vocês. Então aqui ele vai gerar, são duas fases. Um perfil comportamental, como eu falei, que é como se fosse uma foto daquele momento, e a partir disso ele gera o plano de treino que é recomendado, né, que ele acredita que pode ajudar a resolver o problema. Então, aqui você pode ir para o início, e aqui ele já mostra, está em análise, então clicando aqui, ele fala, ó, estão gerando o seu planejamento. E aqui eu deixei dois planos
para a gente ver como é que funciona aqui dentro do aplicativo, né? Enquanto ele faz o processo, eu já deixei aqui dois criados, que é esse Thor e esses dois aqui, que é para mostrar justamente para vocês que é, ele consegue gerar perfis comportamentais separados. Então, se você seleciona dois pets, ele vai gerar dois perfis comportamentais distintos, analisando o contexto de cada um dos pets. Então, tem esse recurso também. Então, vamos aqui nesse do Thor, que já está sendo executado, né? Então, aqui é a visão que vocês vão ter quando ele terminar de gerar o plano de treino. Ele traz um progresso, que é quantos objetivos foram concluídos, que é o que a gente deseja que aconteça, e as etapas, né? Então, ele também define as etapas aqui para a gente. O resumo do plano, que também é gerado aqui. Então, o que a gente quer trabalhar, foi baseado aqui no exemplo reforço positivo, manejo, enfim. Então, ele gera isso aqui. E aqui são os objetivos, né? Aqui eu concluí um só para ter de demonstração, mas ele coloca aqui, ó, reduzir episódio de reatividade, aumentar a distância segura, melhorar o controle da guia. E aqui ele deixou, né, esses objetivos e você pode ir completando e ele vai somando aqui nos seus objetivos. Aqui também tem as habilidades. Então, por exemplo, o que ele precisa aprender para que os objetivos sejam concluídos. Então, ter atenção, caminhar com a guia solta, controle de direcionamento, ele trouxe aqui. É claro, pode ter coisas aqui que que não sejam ideais, você pode ir alterando, editando, remover o que achar que não faz sentido. Enfim, trabalhar esse plano, como eu falei, é mais uma sugestão baseada no que ele trouxe do diagnóstico comportamental. Então aqui tem as etapas e ele coloca, né, mais ou menos um prazo que ele acredita que pode ser concluído. Então, a primeira etapa, avaliação inicial, ajuste de bem-estar e manejo, 1 a 2 semanas. Essa parte de fundação de atenção e autocontrole, ele coloca aqui 3 a 4 semanas. A gente colocou também para ele fazer sempre uma fase de manutenção e consolidação, então é uma manutenção contínua, né? A ideia é que ele continue fazendo ali para manter, né, o, que os objetivos continuem sendo cumpridos. E aqui também traz algumas informações complementares, porque esses são os pontos principais, mas ele traz aqui algumas outras informações que podem ser úteis a depender do caso que você está trabalhando, que é uma checklist de bem-estar. Então, por exemplo, qualidade do sono, atividade física, enriquecimento cognitivo, previsibilidade ambiental. Aqui, alguns ajustes imediatos, então, que ele considerou, ó, retirar imediatamente a guia retrátil, que pode ser um problema, utilizar peitoral, enfim. E aqui, obstáculos potenciais. Então, aqui ele lista algumas coisas como, por exemplo, o tutor, ele não tem tempo suficiente para fazer o treino. Acho que tem até esse exemplo aqui. Então, inconsistência na prática devido à rotina de trabalho do tutor. É que ele sugere criar microsessões de treino de 5 a 10 minutos seguidos no dia. Aí vai também do que você entende pela conversa com o tutor, ver se essa sugestão ela faz sentido ou não. Mas só de ter aqui também listado esse possível obstáculo já facilita para que você consiga entender como resolvê-lo, né? E achar uma solução para esse problema. Então ele traz aqui também essa informação complementar. E aqui nessa outra aba é o diagnóstico comportamental de fato, né? Eu devia até ter começado por aqui. Mas ele traz isso, como eu falei, é como se fosse uma foto do estado atual do cão quando as informações são passadas, né? Antes de o treino ser de fato executado. Então aqui tem o diagnóstico do TOR, aí ele traz um resumo, né? Então, do que foi informado, reatividade de outros cães durante o passeio, latir, puxar, enfim. Aqui é o recurso de compartilhar com o tutor. Então, dentro do acesso que eles vão ter pela web, você pode compartilhar com ele esse perfil comportamental, para que ele entenda o que está acontecendo e é opcional, e inclusive vem desabilitado por padrão. Então, você pode vir aqui e clicar, e a partir do momento que você ativar aqui, ele vai ter acesso às informações, né, do perfil comportamental somente, ou, né, caso você prefira que não, já vem desabilitado, é só mexer aqui e ele já vai ficar desabilitado, ele não vai ter acesso a essa informação. Então aqui a gente separa em algumas categorias para que fique mais fácil de vocês conseguirem visualizar as informações, que é o contexto geral, e aqui esse moderado, ele é uma nota de, se não me engano, é complexidade, até para a gente conferir aqui. Nota de risco, né? Então ele categoriza entre baixo, moderado e alto. Então, nesse caso aqui, ele categoriza como moderado. E claro, vocês podem editar também se considerarem que entra em outra categoria. E aqui ele traz o contexto geral. Então, o ambiente, apartamento, conviventes. Esse Rafael, tutor, ele mora sozinho. Rotina diária, então trabalho fora o dia todo.
local de descanso, como é o relacionamento do cachorro com o tutor, o temperamento, enfim, ele traz todo esse contexto geral. E aqui ele traz uma parte que é bem legal, que são os problemas que ele identificou. Ele trouxe aqui, por exemplo, nesse caso, 5, né, problemas identificados. E aqui nesse primeiro, aqui, reatividade a outros cães durante passeio. Ele traz uma descrição do que é esse problema e traz uma análise funcional. Então, ele traz um antecedente do comportamento, o comportamento que acontece através disso e qual a consequência. Então, aqui, por exemplo, o tutor fica tenso, ansioso, evita sair em horários normais, e aí ele faz essa análise para todos os problemas que ele identificou nessa análise. Aqui o histórico, então, duração do problema, piorou muito nos últimos 8 meses. Tentativas anteriores, então, se, por exemplo, tentou com outro adestrador, tentou fazer sozinho e não conseguiu, para você também saber, poxa, ele já experimentou uma situação que talvez tenha piorado os sintomas, né, o problema. Então, também é bom ter essa noção. Aí o tipo de reforço utilizado, então como o tutor fazia, as situações que são consideradas críticas, então, por exemplo, uma briga aqui no parque, e ele traz algumas observações, né? Então, castrado, mencionado pelo tutor, dentro de casa, toque tranquilo, e considerações médicas. Então, ele sugere aqui algumas condições médicas que têm que ser analisadas para que talvez resolvam um problema, né? Que pode ser alguma dor que ele está sentindo, etc. E informações que ele considera pendentes, que de novo ele só lista, mas a gente sabe que nem tudo é possível tirar do tutor ali na conversa e que talvez ele nem tenha essas informações, mas que, se possível, como por exemplo aqui, vídeo dos episódios durante passeio para análise comportamental, do comportamento, da linguagem corporal. Então ele traz essas sugestões de informações que você pode coletar para deixar ainda mais completo o seu plano. E aqui também tem algumas recomendações de materiais que a gente traz, então, por exemplo, peitoral, clique, também tem aqui, e as sessões, que é o trabalho contínuo, porque o Lockfile ele não vai encerrar quando vocês criarem o plano, né, e só ter o acompanhamento ali mais global, né? Ah, concluir o objetivo, eu vou lá e marco. A ideia é que vocês retrabalhem esse plano durante as sessões, que pode ser que aconteça alguma coisa, até aconteceu, se não me engano, comigo, com a Veri, do Loki apresentar outro comportamento enquanto a gente estava treinando, né? E assim, nada de dentro do que a gente estava treinando, mas dele ter, sei lá, querer correr atrás de um outro cachorro ou querer correr atrás de outra pessoa, é um exemplo. Mas aí esse plano tem que ser atualizado para você conseguir trabalhar essas novas questões que vinham aparecendo. E também ele ser atualizado quando der certo e você quiser trabalhar, porque o tutor quer outros comportamentos. Então, a cada sessão que você for ter, você pode registrar ela no Lockify, é o ideal, e a gente tem um recurso muito bacana em que ele te dá insights, né, feedbacks desses seus treinos, dessas sessões que foram feitas com o tutor. E aí eu vou mostrar aqui, mas ele não só sugere, como você pode, com poucos cliques, já aplicar essas sugestões que ele está dando. Então, aqui, por exemplo, eu registrei essa primeira sessão e ela tem um insight que a gente chama, né? Registrei aqui uma anotação, então, primeira sessão 50 minutos, começamos tal, e você vai detalhando para ele, e aqui ele dá um feedback, ó. A sessão foi produtiva, ele mostrou um excelente engajamento básico, e você pode concluir como isso foi concluído. E você também pode ir registrando já as próximas, né? Então, nas próximas 10 sessões eu vou trabalhar isso, isso e isso, e você já vai registrando aqui para ele ficar, inclusive, na tela inicial, ele aparece quais são as próximas sessões. E aqui que vem a parte mais legal, que são as análises, né? Então aqui tem tanto o feedback que ele deu, como as sugestões de alteração. Então ele colocou aqui, atualizar estágio inicial, atualizar a habilidade do tutor, criar estágio curto para formalizar a coleta de dados. Então você pode clicar aqui, então esse aqui, por exemplo, criar estágio curto para formalizar. Você vai clicar aqui, clique em aplicar, e o Lockfile automaticamente vai aplicar essa alteração no seu plano de treino. Então aqui já finalizou, já foi aplicado. E a gente pode atualizar aqui o plano. Eu não sei o que que ele vai criar aqui, mas a gente pode dar uma olhada. Não ia ali, mas ele ia colocar mais um estágio, né? Mais uma etapa aqui. Então aqui, ó, se não me engano, foi esse daqui: coleta de dados e prática diária. Então ele já viu aqui, você não precisa
vir manualmente adicionar essas informações, concordando, é claro, é uma escolha, né, totalmente de vocês se vão utilizar essa sugestão ou não. Podem escolher uma ou duas das sugestões ou só uma, mas já é uma baita ajuda de produtividade para não ter que escrever as informações. E ele, inclusive, coloca na ordem que ele acha interessante, né? Então aqui ele já colocou na segunda etapa, né? Então ele não colocou lá no final. Então, é isso que a gente tem, né, dessa parte de plano de treino, o acompanhamento frequente, rotineiro, e quando tiver também na próxima fase a parte de exercícios, vocês vão ter um banco de exercícios aqui que vocês vão cadastrar, e aí passa para o tutor, vai ter todo o feedback, e isso já vai retroalimentando o plano, então é um aprendizado contínuo, essa é a ideia, que fique tudo registrado, e com a ajuda da inteligência artificial, o plano ele vai se desenvolvendo em conjunto ali com informações reais, né, com dados. Então, e fica tudo registrado para tanto para sua, digamos assim, para sua proteção de provar que, poxa, você executou e está aqui registrado, quanto do tutor também, né? Então, você fala, poxa, o tutor fala, não está dando certo o treino, mas aí você olha lá e consegue mostrar para ele, tá, mas você só praticou aqui 2 dias na semana, como é que você quer que aconteça? Né? Então, ele traz essa segurança para vocês. Então, aqui eu também tenho outro plano de treino, só para a gente mostrar, inclusive já deve ter gerado aqui o plano da Mel, mas já finalizou aqui, já tá. E esse é um ponto legal também. A gente coloca aqui nessas caixinhas para que vocês consigam, com uma olhada no aplicativo, já saber: ah, isso aqui eu acabei de pedir para a IA, ela já fez a geração e está aguardando a minha revisão. Para que não vá aqui junto com outros planos de treino e você se perca. Peraí, qual foi que eu pedi para gerar agora? Então ele já deixa aqui separado entre várias caixinhas. E aqui vamos ver esse segundo aqui que já tem um caso um pouco mais complexo, já tem 2 pets e aqui, se não me engano, a ideia é 2 pets que um é mais novo, né? O Zeca, que é esse, acho que é um bulldog, ele tem posse de recurso e aí esse cliente ele já está esperando um bebê. Então eu coloquei um caso um pouco mais complexo para a gente ver como ele reage. Então aqui tem todo o plano, você pode confirmar o plano, então fica visível para você. E aqui está o diagnóstico. Então como eu falei, o Lockify ele tem essa inteligência dele conseguir gerar e entender quem é aquele pet e gerar um diagnóstico comportamental para cada um deles. Não fica um diagnóstico para todos eles, não. Cada um tem o seu cenário específico, cada um tem seu ponto a ser trabalhado, então ele já separa essas informações para ficar mais claro para você. Então, aqui no caso do Zeca, por exemplo, guarda de recursos dirigida à coabitação. Então, eu não entendo muitos termos, tá? Mas aqui ele rosna quando tem itens que ele considera dele, né? Então aqui ele já tem uma complexidade mais alta, um nível de risco mais alto, porque trabalha com reatividade. Então aqui tem todas as informações, então Pedro, esposa, não nomeado, que aqui eu não coloquei, e aí Amora, que é o outro cão, relacionamento da família, os problemas que foram identificados, tudo isso relacionado ao Zeca, né, que é esse cachorrinho aqui. E aí tem a Mora, que é o outro pet, que nesse caso ela tem uma evitação e está começando a apresentar reatividade para se proteger como sinal de defesa. Então ele já trouxe isso também e já trouxe os problemas que são específicos do caso dela, das informações dela. Então, também tudo detalhado aqui para esse caso. E aqui ele trouxe os objetivos, eles são globais, então, para resolver o problema, mas ele também detalha, ó, eu quero que o Zeca, por exemplo, ele reduz os episódios de guarda. Então, é um objetivo que é referente só ao Zeca. Aí a Amora, acho que tem aqui algum outro caso. Aqui, construir confiança e sensação de segurança da Amora em áreas que são compartilhadas. Então ele consegue identificar cada um dos pets e sugerir coisas para trabalhar em cada um deles. Inclusive aqui nessas etapas ele mostra ó, o treino alvo em ZEC, então alternativas à guarda de recurso, treino de alvo em Amora, recuperar autonomia e reduzir a evitação. Então ele consegue diferenciar cada um e sugerir, né, mudanças para cada um deles. E aqui o plano que acabou de ser criado, né, então aqui também mesma coisa, objetivos, habilidades, etapas em toda a parte de diagnóstico. Então, da parte de planos e sessões é isso. A gente também tem aqui a parte de próximas sessões, vocês já podem deixar registrado e já mostra aqui. Então, poxa, eu tenho dia 29 que atender o Rafael aqui com o cachorro dele, eu já posso ver aqui uma prévia do que eu planejei e acessar o plano direto. E também tem a Lockar, que é como se fosse um ChatGPT, ele está em fase experimental, a gente está evoluindo ele.
mas ele é treinado, né, e tem regras ali que a gente colocou especificamente para o ramo de adestramento. Ele não é tão generalista, ele tem um foco, e a gente também tem aqui um recurso de agentes que são especializados em coisas específicas. Então, esse, por exemplo, aqui é especializado em filhotes. Aí ele tem uma documentação que a gente coloca para ele, que ele tem que seguir certas diretrizes. Especialista em reatividade, consultor de nutrição, enfim. Aí tem alguns agentes aqui, analista comportamental, e você tem várias opções dentro dele. Então, tem um modo mais avançado, que ele consegue buscar na internet, ele pensa mais antes de responder. Tem também aqui, você pode configurar como você quer que ele te responda, se quer que ele seja mais entusiasta, usar mais emojis, menos emojis, e também tem a parte de personalização. Então aqui eu tenho, por exemplo, um gatinho, aí ele fica rosa. Então você pode também, é claro, é um detalhe, mas que é legal para você ter um pouco de personalização. E ele também tem acesso às informações dos seus casos específicos, dos seus clientes, para caso você queira conversar com eles sobre algo e não ter que informar, né? Porque no chat GPT, se ele não tem o contexto, aí você tem que ir lá e falar para ele, ó, tem esse caso, tal, 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 tem que explicar para ele. No Lockify não, você fala para ele, por favor, busque a informação do meu plano tal. Aí ele vai buscar a informação, então aqui eu acho que eu tenho até um exemplo de lista de clientes, que eu solicitei para ele. Então, eu falei, a lista dos meus clientes. Aí ele trouxe aqui os clientes, trouxe quais são os pets. E aí você pode ir conversando com ele e até, inclusive, criar um plano por aqui. Então, ele tem essa habilidade, né? E mandar um áudio também. Enfim. E aqui a gente também tentou, é o nosso objetivo, porque na maioria dos aplicativos você tem a gamificação só para um lado, né? Que normalmente é o lado, no nosso caso específico, no nosso cenário, o lado do tutor, mas não o lado do adestrador. Então a gente quis trazer a gamificação também para vocês, né? Para terem esse, que eu posso dizer, poderem se engajar mais com o aplicativo. Então a gente tem uma parte aqui de conquistas em que você pode, fazendo algumas missões específicas, receber algumas medalhas. Então, aqui, por exemplo, quando você registra um novo parceiro, cadastra um novo pet aqui no aplicativo, você ganha medalha. Então, teve 8 pessoas que já ganharam essa medalha. Quando cadastra a sua primeira sessão, também ganha, você pode compartilhar. E aqui tem umas mais difíceis, né? E essa já teve 2 pessoas que conseguiram, que é criar um plano de treino entre meia-noite e 5 da manhã. Então, a gente vai adicionando também essas pequenos emblemas para deixar a coisa um pouco mais divertida, né? Então aqui, esse primeiro sinal, quando você conquista, ele mostra essa animação, aí balança, joga confete, e você tem essa sensação de prazer, né? Ainda mais fazendo o seu trabalho. Então a gente trouxe esse recurso também, aqui a parte de assinatura, e também tem como personalizar o ícone do aplicativo, né? Então até posso voltar aqui para vocês verem. Eu sou desenvolvedor, então a gente é meio louco. Então aqui tem as várias variações de aplicativo. Então tem as coresinhas, ele muda a cor de fundo, você pode colocar o que você acha mais legal. Então tem, por exemplo, aqui de Natal, aí já trocou. Aí se eu vier aqui, já tá com o logo de Natal. Então, inclusive, eu dando outro spoiler, no futuro a gente vai ter, no futuro muito próximo, alguns outros ícones que não vão mudar sua cor, né? Você vai poder colocar do seu pet que você tem em casa, vai ter o formato do rabinho dele lá, enfim. É mais uma novidade que vai vir no aplicativo. Aqui você pode personalizar, se você quer que a Loki apareça como o ChatGPT, né? O chat primeiro, ou se quer que apareça o padrão. A gente colocou várias opções para vocês. Tem o clicker também, que eu não vou apertar, porque pode ser que alguém esteja com o cachorro perto, e aí, né, alguém acabe acordando. O meu tá aqui também, não vou apertar. Enfim, também tem a parte de materiais que a gente fez, que é para ajudar vocês com ferramentas gratuitas, algumas ferramentas pagas, como o Clicker, alguns livros que a gente recomenda, que também ficam acessíveis aqui. Então, pessoal, é isso, né? Esse é o aplicativo. Vem muito recurso mais pela frente também. A gente tem com muitos planos aí, eu e a Veri já temos para alguns, pelo menos alguns anos, né? De recurso pela frente. E a gente espera que de fato vocês tenham gostado. A gente está aqui para também ouvir as sugestões de vocês, conseguir entender o que mais pode ser colocado para melhorar e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Então, gente, ficou muito bacana, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu achei que ficou muito, muito legal. E o que é importante disso tudo, né? Eu até estava conversando no chat ali com algumas pessoas, que é o seguinte: a IA, ela veio para ficar, ela vem para trazer informações, né? Ajudar a compilar dados, né? Então, pensa só, tem muita coisa que a gente coloca ali
né? Que vai depender exclusivamente de vocês fazerem uma boa análise. Então, o que é muito importante? Que vocês tragam informação de qualidade para a ferramenta. Isso é fundamental. Então, ela não substitui o nosso trabalho. A gente precisa alimentar essa inteligência artificial com informações de qualidade para que ela possa fazer o cruzamento desses dados muito mais rápido do que a gente poderia fazer manualmente, né? Porque pensa só, quando eu fazia meus planos manuais, eu tinha que olhar, rever tudo que eu anotei, pensar naquilo que eu vi na consulta, que eu acredito que é o que muita gente faz, né? E ficar listando ali quais são as coisas que eu tenho que trabalhar. Muitas vezes isso me tomava, sei lá, 2 horas do meu dia planejando para um cliente para pensar no treinamento todo. Aí eu preciso adaptar esse treinamento, porque aconteceu alguma coisa lá na frente que mudou, a pessoa se mudou, porque acontecem coisas, né? Pegou um outro cachorro, um outro animal, trouxe para casa, isso tudo muda e altera aquilo que a gente planejou, né? E aí eu tinha que refazer tudo de novo, repensar o que eu ia fazer, reprogramar as minhas aulas. Dessa forma, isso poupa muito tempo da gente, né? Mas não tira a nossa responsabilidade de colocar informações de qualidade ali. Quanto mais vocês souberem fazer perguntas, quanto mais vocês souberem observar, analisar e documentar daquilo que vocês estão fazendo, mais qualidade essa ferramenta vai ter para trazer para vocês um treinamento que talvez eu arrisco dizer que vai ser ainda melhor do que aquilo que vocês fariam se vocês estivessem fazendo manualmente, né? Com certeza, porque vocês têm dados ali muito mais rápido, vocês conseguem atualizar isso muito mais rápido, e além disso, tem todo um histórico do que vocês já fizeram e de como vocês já trabalham, que vai ser usado para alimentar próximos casos, próximos clientes e tudo mais, né? Outra coisa, né, que o Marcos comentou ali, mas acho que é importante reforçar, quando a gente tiver, que a próxima fase é a gente ter essa interação com os clientes. Então, o cliente vai ter lá a gamificação para ele poder se estimular, participar e engajar no treinamento. Vocês sabem que tem engajamento do cliente, é uma das partes mais difíceis do nosso trabalho, né? A gente monta um plano lindo, e aí, quando o cliente vai executar, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planejou, às vezes a pessoa tem dificuldades que a gente não estava prevendo, né? Então, ele vai poder alimentar lá com informação. Então, ele vai poder colocar, eu fiz o exercício tal, tive dificuldade nisso, nisso e nisso, e a gente vai tendo essa retroalimentação ali, o feedback para o cliente, que faz muita diferença no resultado do nosso trabalho, né? Porque se a gente fica de ter que ver um vídeo no WhatsApp, responder a pessoa, sei lá, 2, 3 dias depois, porque, gente, todo mundo aqui tem uma rotina corrida, né? Vocês vão estar na rua, no trânsito, atendendo um cliente ou outro. Vocês não estão conseguindo ver o vídeo ali em tempo real, vocês não estão conseguindo ver o que o cliente mandou em tempo real, né? E aí se perde o timing, né? Esfria aquela conversa ali. Quando você vai dar o feedback para o cliente, às vezes ele já está com a cabeça em outro lugar, ele já fez outra coisa, e aí você acaba perdendo um pouco desse engajamento, porque se chegar até a outra aula, às vezes o cliente está fazendo algo ali que não deveria estar fazendo, né? Mas ele não teve a informação no momento adequado. Então, a gente consegue trazer isso, toda essa interação de uma forma muito mais rápida, muito mais para formar muito mais esse engajamento com esse cliente, né? Fazer com que esse cliente não perca, não esfria a vontade que ele está ali de treinar, de ter o feedback, de conseguir colocar em prática aquilo que a gente passou, e até para poder analisar o que ele teve de dificuldade, para a gente sugerir alterações que vão ajudar essa pessoa a conseguir executar na próxima sessão que ele for treinar, né? A gente sabe que isso é importantíssimo. A gente fala muito de cachorro aqui, mas isso vale para qualquer animal, né? Vocês podem cadastrar ali outro animal, qualquer que vocês estejam trabalhando, né? Gato seria o mais comum, mas a gente tem também pessoas que trabalham com outros animais. E tendo essa interação com o cliente, tem outra fase que vai ser muito interessante, é que a gente vai ter dados para analisar tendo feedback do cliente. Então, a gente consegue fazer gráficos ali onde a gente consiga ver a evolução desse animal ao longo do tempo, né? Só que por que eu estou falando tudo isso agora? A gente ainda não tem, por quê? Porque a gente está desenvolvendo a parte dos tutores, e assim que isso tiver, que vai ser muito em breve, né, estiver funcionando, a gente vai começar a implementar essas outras coisas. Mas para que a gente possa fazer isso, quando a gente desenvolve algo assim, é algo muito trabalhoso, né? É algo que demanda muito e custa, né? Então, a gente precisa ter um engajamento de vocês. Então, se vocês acharam legal essa ideia, se vocês... É algo que, assim, não tem na nossa área, né? Eu nunca vi nada parecido, não acredito que exista algo similar, né? Pelo que eu já pesquisei.
e a gente precisa do engajamento de vocês, principalmente, né? Que vocês utilizem a ferramenta, que vocês deem feedback para a gente e divulguem para as pessoas que vocês conhecem, para os treinadores que vocês conhecem. Por quê? Porque a gente só consegue continuar desenvolvendo e continuar evoluindo algo que a gente está tentando trazer uma melhoria para o nosso mercado, se a gente tiver aderência do pessoal. Se a gente não tem aderência, é algo que, infelizmente, morre, né? Não vai para frente. Então, é muito importante que vocês que estão aqui, que vieram ouvir, que querem saber mais, se vocês acharam legal, que vocês ajudem a divulgar isso, sabe? Porque é algo que vai tornar o nosso mercado melhor. Vai fazer com que a qualidade dos treinamentos, com que a qualidade dos trabalhos que estão sendo feitos por aí melhore, né? Então, esse é o meu último comentário para vocês. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu vou falar, Marcos, agora. A Rebeca apareceu aqui. Que a Danila mandou aqui uma pergunta. A Ana levantou a mão também. Já te libero, Ana, para você falar. Só vou trazer a perguntinha da Danila aqui, que ela perguntou quanto a alterar os dados do cliente. E ela não entendeu exatamente como isso vai funcionar, porque ela fez o cadastro, digamos, né, do cliente com o e-mail dela, por exemplo, e aí ela precisa alterar alguma informação. E aí ela quer entender como que vai funcionar isso. Eu estava explicando para ela que uma vez que foi criada a conta para o cliente, essa conta passa a ser a conta do cliente, porque a gente vai ter interação entre o cliente e o app. Então, o cliente tem a conta dele, você tem a sua conta, e essas duas contas interagem. Então, por uma questão de dados, né, e tudo mais, a gente não pode alterar. Explica para ela um pouquinho melhor isso. Isso. O que a gente pensou, já considerando a nossa próxima fase do aplicativo, é que, por exemplo, se você cria uma conta, vou colocar aqui rede social, né, você cria uma conta para o seu amigo, claro, é um exemplo mais geral, mas você cria a conta para o seu amigo. A partir do momento que você criou a conta para ele vai interagir na plataforma com a conta dele. Aí, do nosso lado, como quem criou, é até, não, tranquilo, eu posso mexer na conta dele e alterar as informações. Mas concorda que quando a pessoa for entrar na conta dela e for, né, usar, não vai ser um pouco, não tão legal se você poder mexer na conta dela enquanto ela está usando? Então, o que a gente pensou como a ideia é que o ele seja também ativo na plataforma, e inclusive já tem o nosso painel que eu vou mostrar aqui para mostrar com informações. Quando você cria conta para ele na plataforma, ele recebe um e-mail mostrando, ó, a adestradora criou a conta para você, você pode gerenciar a sua conta por aqui. E aí ele vê os pets, ele pode adicionar novos pets, ele pode remover os pets, ele pode, caso, por exemplo, cadastrou com o e-mail de uma pessoa que você não conhece, e acabou que foi errado, ele pode também ir lá, essa outra pessoa que recebeu por engano, e se desvincular e remover a conta, ela tem o controle da conta dela. Porque depois, quando a gente tiver de novo, esse novo recurso, o aplicativo próprio, ela vai ter ali, vai estar utilizando o aplicativo no dia a dia. Então, qualquer alteração, endereço, mudou o endereço, ela mesma vai lá e altera. Então, foi por isso que a gente colocou, né? Depois que você cria, essa informação pertence ao cliente. E eu posso demonstrar aqui para vocês o painel também web, qual o acesso deles. A questão da data a gente está vendo, tá, Danila? Que foi o que o Marcos comentou lá no comecinho do vídeo, tá? Ana, pode falar. Eu acho que não sei se você consegue. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Aí. Eu consegui. Oi. Ei, Marcos. Ei, Veri. Oi. Eu não vou aparecer, não, que eu tô de pijama com o cabelo todo bagunçado. Mas eu queria parabenizar vocês, porque eu peguei o Lockify, não sei se vocês lembram, lá na fase teste inicial. Então era literalmente assim, muito basicão, e eu tô vendo aqui agora, eu fiquei muito surpresa. Então, parabenizar vocês, né, pelo trabalho que vocês têm feito mesmo. Eu acho que tudo isso é o que vocês falaram, para trazer mais conforto para a gente, que tem que fazer 1,5 milhão de coisas, né, ao mesmo tempo. E com certeza o aplicativo vai ajudar. Vocês provavelmente vão ouvir minha criança latir aí no fundo, então é só para porque ele está bem doidinho. Mas aí eu queria, na verdade, perguntar uma coisa. Porque ainda então a gente está o aplicativo mais focado nos adestradores mesmo. E aí eu queria ver com vocês se tem alguma pretensão de vocês fazerem uma parte para os veterinários comportamentalistas. E aí, por quê? Primeiro porque hoje no mercado a gente não tem nenhum aplicativo que seja
exclusivo para o veterinário comportamental. Então, hoje, os aplicativos que a gente tem, e aí, Marcos, depois, se você quiser, eu posso te mostrar o que a gente tem no mercado, o que eu hoje mais utilizo, para você dar uma olhada também. Mas Uhum. os aplicativos, eles são mais gerais, então eles são pensados em clínicas, hospitais veterinários, e o veterinário comportamentalista não necessariamente vai estar atuando nesses locais, né? A realidade é que não tem, basicamente a gente não atua nesses locais, né? Então, nós acabamos sendo profissionais mais autônomos, e a lida ali de forma individual. E é um negócio meio doido, porque eu uso um aplicativo, recentemente eu estava olhando a possibilidade de usar um outro, e assim, né, pensando numa pessoa autônoma, um dos aplicativos estava querendo me cobrar R$ 600 por mês para fazer o uso do aplicativo. Então, não só a parte do aplicativo não atender às nossas necessidades, como também a questão financeira mesmo, sabe? Assim, beleza, R$ 600 por mês, veria como um investimento. Mas, de novo, é um aplicativo que não é pensado para a gente. Então, eu estaria pagando R$ 600 num aplicativo que não necessariamente iria cobrir ali as minhas necessidades e as minhas demandas. E uma coisa muito legal, assim, que eu achei que vocês colocaram de opções, porque, por exemplo, o veterinário comportamental, ele não vai estar ali acompanhando o caso semanalmente, igual o adestrador ele está, né? Mas isso de colocar ao longo do processo o que que no temperamento do animal está mudando, o que que as pessoas viram de modificação, de mudança. E um ponto que eu pensei especificamente num paciente meu, enquanto vocês estavam apresentando, eu tô com um paciente, aí só para contextualizar, eu tô com um paciente que eu peguei o caso, o cachorro estava tomando 5 remédios para o comportamento, um negócio de doido, assim, a gente não é o tipo de coisa que a gente faz, e o cachorro estava doido da cabeça, literalmente, sabe? E aí, nesse processo de tirar a medicação, e a gente está trocando as medicações, os tutores estão fazendo um diário ali, literalmente, todos os dias no fim do dia eles me mandam esse diário eu posso até exemplificar aqui com um exemplo deles do de ontem, que eles colocam, porque é um paciente que não anda, né, então ele precisa trocar a fralda. Então, eles colocam uma informação geral assim, ó. Sem o escitalopram, que é a medicação que eu tirei, com as outras medicações. 3 trocas de fralda, de manhã e de noite mais tranquilas, e de tarde, padrão de reatividade dos últimos 2 meses. Passeio no carrinho, não demonstrou vontade para ser colocado na cadeirinha. Agressividade só na troca de fralda. Dormiu bem à noite, e passou o dia meio desanimado, com apetite baixo, e dormiu bastante. O cocô já está mais firme. Então, quando vocês falaram do gráfico, por exemplo, na hora de eu ter essas informações do diário da família ali, de ter um gráfico disso, nossa, assim, meu olhinho até brilhou. Falei, meu Deus. Então, não sei se é uma coisa que vocês pretendem fazer, mas assim, eu estava pensando, sabe? Porque para a gente que é veterinário comportamental mesmo, é uma forma diferente, né, de atender o paciente, e ter um aplicativo que seja, né, focado nesse profissional, assim, eu acho que seria muito interessante. E era isso mesmo que eu queria, tipo assim, né, perguntar e acrescentar, mostrar o meu ponto de vista, né, do lado de cá, mas, de novo, parabenizar vocês, porque ficou muito legal. Vindo da Ana é algo que eu fico muito orgulhosa, porque assim, a Ana faz um trabalho científico, anota tudo que ela faz, é uma profissional assim excelente, né? E receber esse tipo de feedback para a gente já no começo é bem importante. Obrigada, viu? Muito obrigado. E a gente não esqueceu, até eu lembro que foi no primeiro teste lá, quando era o web, que era amarelo, não era nem laranja, era amarelo, e Era ajudou esse. muita gente. Eu abri o aplicativo e não tinha nada, assim, a tela principal não tinha nada. Aí a gente que tinha que ir criando as coisas mesmo, sabe? Uhum. Muito obrigado. E quanto a
essa questão de considerar o veterinário comportamental, a Vera já tinha conversado comigo, a gente já estava analisando essa possibilidade, mas a gente precisava justamente de alguém que fosse do ramo para dizer para a gente o que que precisa, né? Porque eu conheço, fui conhecendo e aprendendo a realidade da Vera como adestradora, mas eu, né, como tutor, nunca tive a experiência de ter para o meu pet um veterinário comportamental. Então, ter essa visão, e depois eu vou entrar em contato com você para a gente pegar essas ideias e adicionar no aplicativo. Inclusive, já me deu uma ideia aqui, essa questão do diário. A gente estava pensando em fazer um feed ali com os vídeos de treinamento. Então, poxa, transformar em um diário para você poder anotar, aí colocar, sabe, igual aqueles aplicativos, você coloca o humor do dia, a gente poder colocar isso. Então, já tá vindo algumas ideias, a gente vai conversar sobre. Mas, de novo, muito obrigado ao Leandro também, inclusive, que está aqui, que ajudou também lá na primeira versão do teste. Então, obrigado demais a Bastante. vocês. E essa versão, ela só existe porque teve aquele teste e vocês trouxeram feedback para a gente não desistiu, continuou, perseverou, e aí trouxe essa nova versão do app. Então, muito obrigado. E ó, que foi por pouco, hein? A gente quase desistiu no meio do caminho de fazer, não é? Foi Eu um falei, dia não, antes de lançar aquela vamos versão. continuar, por favor. Não desista de nós. E assim, o mais legal é ver que tudo isso que vocês estão comentando está super alinhado com aquilo que a gente já vem conversando já desde que a gente começou a desenvolver. Então, faz parte dos planos. Para a gente colocar tudo isso, a gente precisa que vocês engajem, que mais pessoas baixem o aplicativo, utilizem, porque a gente precisa disso para poder seguir para as próximas fases. Então, agora é contar com a ajuda de vocês também, de divulgar isso, de usar, né, principalmente, trazer os feedbacks para a gente, que vai ser bem importante. Certo, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, por disporem do tempo de vocês para estar aqui no domingo, né? Especialmente a Ana, o Leandro aí, que ajudaram, participaram da fase de testes, né? Que fez toda a diferença para a gente chegar aqui. E espero que vocês utilizem, que vocês gostem. Qualquer dúvidas, entrem em contato com o suporte através do aplicativo, tá, gente? Eu adoraria responder tudo, mas assim, eu não sei da parte técnica do negócio, entendeu? Eu só sou treinadora e estou ajudando a trazer a parte do treinamento. Meu negócio é cachorro. Então, assim, dúvidas técnicas é com esse moço que está aqui, muito inteligente, por sinal, Marcos, entendeu? Ele vai responder, ele vai ajudar. Então, entre em contato com o suporte pelo aplicativo e utilizem, tá bom?